A palavra do Senhor diz em Atos que por meio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de tudo aquilo que a lei de Moisés não podia justificar. A lei de Moisés, ela apontava o erro. Mas Jesus veio e através dele nós temos vida. Através de Jesus que morreu na cruz por nós, nós somos justificados e perdoados. Que você cante essa canção e que você entenda quem é esse que mesmo sem pecado não nos condena. Quem é esse que mesmo imaculado nos ama e tem misericórdia sobre nós todos os dias. Cante essa canção de todo o seu coração. Mas mesmo assim, meu amor
pastor que é muito querido aqui já por nós, da Quadrangular Sede, e para que nós possamos recebê-los com a devida honra, em nome de Jesus, vamos chamar o uau, que espiritual, pastor Rafael. Aplauda o nome do Senhor, amém? Graças a Deus. Boa noite, Fade. Dá para melhorar, hein? Sabadão à noite, pós-feriado. Boa noite, Fade. Paz seja convosco. Queridos, quero convidá-los a abrir comigo a palavra do Senhor no 6º livro da Bíblia, livro de Josué, capítulo de número 4, verso de número 9. Conforme vocês forem encontrando, se coloquem em pé para fazermos a leitura do texto. Josué capítulo 4, verso de número 9. Quero estender os agradecimentos, pastor Eliezer, pastor Lê, também pastor Tavinho, toda a liderança do FAD, pela confiança, pelo carinho, todo o staff do FAD, né? Como é chique falar isso, staff do FAD, é muito top isso, viu? Deus abençoe pelo carinho de sempre, e uma honra poder estar aqui para compartilhar algo da palavra de Deus com toda essa rapaziada cheia do Espírito Santo. Josué capítulo 4, verso de número 9, diz assim: Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Vou ler novamente. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, guarde esse detalhe, no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje. Pai querido, fale conosco segundo o teu querer, segundo o teu propósito, no santo nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Tome o seu assento, no nome do Senhor Jesus. Queridos, o tema que o Espírito Santo colocou em meu coração para a ministração da noite de hoje é este: o poder do altar. Vamos repetir juntos para nós fixarmos no 3. 1, 2, 3. O poder do altar. Vamos melhorar. 1, 2, 3. É isso aí. O poder do altar. Queridos, nós estamos vivendo processos acelerados aqui na nossa igreja. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. E é interessante que, se nós formos analisar a questão dos processos, todo processo, pastor André, tem um tempo determinado. Todo processo, e não foge à regra, tem um início, meio e fim. Um tempo necessário para a maturação e para se chegar ao resultado desejado. É por isso que o sábio rei Salomão, ele nos fala em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerra, tempo de paz, e assim sucessivamente. É por isso que nas etapas que nós temos na nossa vida, nós temos que pedir sabedoria a Deus,
para tomar as decisões certas nos processos e nas etapas que nós estamos vivendo. É por isso que o salmista fala no Salmo capítulo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então tem decisões na nossa vida que são muito importantes e que nós não podemos tomá-las sem analisar e sem dar o devido tempo para o processo do amadurecimento dessa ideia. Por exemplo, com quem eu vou me casar? Aqui nós temos jovens casados, temos jovens namorando e temos jovens que estão com esperança. Quantos aqui são casados? Levanta as mãos. Aí ó, tem uma rapaziada, mas eu creio que é a minoria. Quantos aqui já encontrou o seu vaso, a sua vasa, e estão aí naquele love? Que coisa linda, hein? Levanta a sua mão. Casais de namorados. Aí ó, rumo a um passo importante que é o casamento. E quantos aqui são solteiros e estão pedindo para Deus abençoar a vida sentimental? Olha que bênção, vai pedindo mesmo, desde jovem, viu? Ainda que demore um tempo para você se casar, mas vai orando desde já, que Jesus tem o prazer de abençoar esta área. Então, esta é uma decisão muito importante, pastor André. Com quem eu vou compartilhar a minha vida? Porque a Bíblia fala que casamento é para a vida toda. Deus diz que Ele odeia o divórcio, está lá em Malaquias. Então, essa é uma decisão muito importante. Quando o Jefferson vem aqui, o deputado Jefferson, vice-presidente nacional da nossa igreja no Brasil, Jefferson fala sobre o DDD, decisões que definem o futuro. O destino, DDD, decisões que definem o destino. Então essa é uma decisão importante. Outra decisão importante: qual curso eu vou fazer na faculdade? No que irei me formar? No que você irá se formar? Não pode simplesmente chegar na faculdade e falar: ah, eu quero o curso mais barato, eu quero, qualquer um serve, qualquer diploma serve, eu só quero ter um diploma. Não, tem que se analisar. E essa é uma decisão muito difícil, porque quando se termina o ensino médio, ainda tem uma pouca idade para tomar decisões difíceis. Mas tem que analisar o que você tem aptidão, no que você vai se tornar um excelente profissional, de que maneira você pode acrescentar na sociedade em que você está inserido, na profissão que você vai exercer. Porque todas as profissões são importantes para um bom segmento da sociedade. Mas eu não posso fazer um curso que eu não queira exercer no futuro. Então essa é uma decisão muito importante. Outra decisão, para aqueles que estão prestes a se casar: onde eu vou morar? Onde eu vou morar? Qual é a minha logística? O meu trabalho, a igreja que eu frequento, eu vou para o outro lado da cidade? Eu vou ficar no centro da cidade? Eu vou me mudar de cidade? Então, são decisões importantes que necessitam o devido amadurecimento. Porém, queridos, só existe um lugar onde processos são acelerados e sai com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E este lugar se chama altar. Toda decisão precipitada que é tomada fora do altar, lá na frente vai ter arrependimento, vai ter choro, vai ter constrangimento. Mas a decisão que é colocada diante do altar, e essa decisão se une ao propósito dos céus. Deus olha o seu filho, a sua filha, colocando diante do altar um propósito, um sonho, um objetivo, e Deus olha e fala: opa, se une ao meu propósito para a sua vida, se une ao meu propósito para o casal. Você que vai recebendo já pode levantar a mão para adorar, já pode levantar a mão para glorificar a Jesus. Todo o processo que é colocado no altar, Deus tem o poder de acelerar, e não vai haver choro, nem arrependimento,
muito, nem tristeza, muito pelo contrário, vai haver alegria, gozo e paz, porque quem abençoou é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem a boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Quantos podem glorificar por essa palavra? Aleluia. Se vai aplaudir, aplauda forte. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, vamos entender isso na palavra. O texto que nós lemos está aqui no livro de Josué. Os filhos de Israel estavam prestes a entrar na terra prometida. E agora eles estavam sob a liderança de Josué. Foi um tempo de 430 anos no Egito. A maior parte desse tempo como escravos. Foi 40 anos de deserto, sob a liderança de Moisés. E agora, para eles entrarem na terra prometida, eles estavam diante de um desafio. Qual desafio? Atravessar o rio Jordão. Talvez você possa pensar, mas isso para eles já não era novidade. Eles chegaram no deserto atravessando o Mar Vermelho, é verdade. Só que para esta geração era novidade esse milagre. Porque só haviam 2 hebreus, 2 israelitas que haviam atravessado o Mar Vermelho, Josué e Calebe. Esta geração é a geração que nasceu no deserto. E todos, fora Josué e Calebe, que atravessaram o Mar Vermelho, morreram no deserto. Então era uma geração nova, prestes a entrar na terra prometida, mas que tinham um desafio. Agora eles tinham um rio. E se nós pegarmos o capítulo 3, o verso de número 15, diz que o rio Jordão, ele transbordava em todos os seus lados. 3:15 diz, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Então, só um milagre, só algo vindo do céu. Aí Deus chama Josué para uma conversa e diz, Josué, santifica a nação, porque amanhã eu farei milagre no meio de vós. Amanhã te engrandecerei aos olhos de todo Israel. Mande com que os sacerdotes peguem a arca da aliança amanhã pela manhã e vá marchando rumo ao rio Jordão. Josué obedeceu a ordem do Senhor. Os hebreus se santificaram um jejum um dia todo. Quando amanheceu o dia seguinte, lá vão os sacerdotes, 3 de cada lado. Eles erguem a arca da aliança que representava a presença de Deus, e eles vão marchando em direção ao Jordão. Quando eles chegam no Jordão e pisam e molham os pés, Deus sopra do altos céus. Ao lado esquerdo as águas subiram, o lado direito as águas subiram, e agora havia um caminho em terra seca para os filhos de Israel passar. Aqui vai uma palavra para a sua vida. Talvez você esteja vivendo um processo difícil, um processo complicado, que precisa chegar do outro lado, mas aos olhos humanos é impossível. Mas a palavra que o Espírito de Deus coloca no meu coração para te dizer: santifica a sua vida e continue marchando. Santifica a sua vida e continue pelejando. Santifique a sua vida e continue buscando, porque quando nós cremos que Deus pode fazer, Ele realiza o impossível na nossa vida. Vai chegar do outro lado, vai crescer, vai prosperar, vai avançar, vai alcançar. Creia, santifica a sua vida e continue marchando. Que legal isso. Começaram os sacerdotes ali levando a arca, marchando. Eles chegaram no meio do Jordão. Eles pararam no meio do Jordão.
Aí a nação foi atravessando, a nação desviava dos sacerdotes. Quando chegavam nos sacerdotes que estavam no meio do Jordão, uma parte da nação passava eles pela esquerda, a outra parte da nação passava eles pela direita, e foram seguindo até o outro lado. Deus falou, olha a ordem que Deus deu a Josué: Josué, peguem 12 homens, um de cada tribo de Israel, e pegue uma pedra do Jordão e atravesse para o outro lado para se construir um altar. Deus deu esta ordem a Josué. Quando toda a nação passou, Josué com cada representante das tribos cumpriram a ordem. Só que Josué tomou essa atitude que nós lemos. Capítulo 4, versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. O que Josué fez? Os 12 homens, um de cada tribo, já tinham atravessado cada um com uma pedra para fazer um altar ao Senhor na terra prometida. Mas agora os sacerdotes no meio do Jordão com a arca, Josué pegou 12 pedras do Jordão, e no meio do Jordão Josué edificou um altar ao Senhor. Ao edificar esse altar ao Senhor, ao consagrar esse altar ao Senhor, Josué passou, os sacerdotes passaram, e as águas, a esquerda voltou ao seu estado normal, a direita voltou ao seu estado normal, e agora o Jordão seguia o seu curso normalmente. A pergunta é, Vitão, por que Josué fez isso? Sendo que Deus não deu esta ordem. As águas voltaram ao normal. Ninguém em momento algum iria buscar a Deus diante daquele altar, porque aquele altar ficou embaixo das águas no fundo do Jordão. Ninguém jamais sacrificou naquele altar. Por que Josué fez questão de fazer um altar ao Senhor no meio do Jordão? Deus nem tinha dado esta ordem. Isso é lindo, aleluia. Porque primeiro Josué era um altar de adoração ao Senhor. E quem é altar de adoração ao Senhor? Aonde passa, estabelece altares de adoração. Eu estou nesta noite pregando para vários altares de adoração ao Senhor. Você é um altar de adoração ao Senhor. E a palavra que Deus colocou no meu coração é: aonde você passar, estabeleça um altar de adoração. Aonde você passar, deixe um altar de adoração. Ei, o Senhor está te chamando, jovem, para fazer um altar lá naquela escola. O Senhor está te chamando para edificar um altar no seu trabalho. Eu vou sair de férias, eu vou lá para o Nordeste. Estabeleça um altar de adoração lá no Nordeste. Aonde você passar, altares serão estabelecidos de adoração. Por quê? Porque você é um altar de adoração ao Senhor. Dentro de você está o Espírito Santo da verdade. E quando um adorador, a Bíblia fala que lá em João, Jesus falando que o Pai está nos céus assim, ó. O Pai procura adoradores que o adoram em o quê? Em espírito e em verdade. O Pai está procurando. E quando o Pai te encontra, meu irmão, quando o Pai te encontra, Ele vê um altar de adoração. Então a palavra é: aonde você passar, estabeleça um altar de adoração ao Senhor. Quantos recebem esta palavra? Aleluia. Agora a nação chegou na terra prometida. A história seguiu, eles foram conquistando a terra. Só que o Jordão, por conta da atitude de Josué, o Jordão agora tinha uma aliança com os céus. Tinha um altar no fundo do Jordão. A história segue.
A Bíblia fala que um dos maiores profetas da nação de Israel se chamou Elias. E quando Deus ia tomar Elias para levar aos céus em uma carruagem de fogo, subiu num redemoinho. A Bíblia diz, está em 2 Reis, capítulo 2, verso 6. Se puder projetar para nós, 2 Reis 2, 6. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem a Elias. Olha o que Deus disse a Elias. Elias disse: fica-te aqui. Elias estava falando para Eliseu, que era o seu moço, o moço do profeta. Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Quando Deus foi tomar Elias, Deus fez questão de dizer a Elias: Elias, vá para o Jordão. Por que vá para o Jordão? Porque no Jordão tem altar. Elias foi para o Jordão, Eliseu junto com ele, e ali do Jordão, de repente apareceu uma carruagem de fogo, e a Bíblia fala que Deus elevou Elias aos céus num redemoinho na carruagem de fogo. Eliseu tinha pedido momentos antes a Elias: me dê porção dobrada do seu espírito. Elias falou: se você me ver ser tomado, isso vai acontecer na sua vida. Por isso que Eliseu falou na fala: Senhor, eu não te deixarei por nada. E foi junto para o Jordão. Deus tomou Elias no Jordão. Eliseu avistou Elias subindo. Eu acredito, porque ele pegou a capa de Elias, eu acredito que Elias subindo na carruagem, Elias jogou a sua capa para Eliseu. Eliseu pega a capa de Elias. E agora, primeiro milagre do ministério de Eliseu. Eliseu precisava atravessar para o outro lado. Eliseu levanta a capa de Elias e fala: aonde está o Deus de Elias? Toca no Jordão. Jordão tinha altar. Altar é lugar de milagre. O Jordão entra, sobe para a esquerda, sobe para a direita, caminho se abre e Eliseu passa para o outro lado em terra firme. Aleluia, que lindo isso. Ministério de Eliseu agora, ao contrário de Elias, porque Elias teve que viver muito tempo fugido. Era a ameaça de Jezabel, era a ameaça de Acabe, era a ameaça ali dos falsos profetas da nação. Então Elias não conseguiu ter um ministério pastoral. Elias vivia em cavernas. Elias tinha que fugir para Sarepta de Sidom. Elias tinha que viver fugido. Em momentos específicos o profeta Elias aparecia e operava um grande feito da parte do Senhor. Quando chegou o ministério de Eliseu, Eliseu conseguiu ter um ministério pastoral. Ele conseguiu ficar na nação de Israel. Ele conseguiu pastorear a nação de Israel. A palavra de Deus foi sendo disseminada e a nação foi se voltando ao Senhor. Eliseu, ele fez ali uma escola de profetas. E 2 Reis capítulo 6 vai narrar isto, se puder projetar para nós, do 1 ao 7. 2 Reis capítulo 6, do 1 ao 7. Ali diz que havia uma escola de profeta. Olha o que diz: disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, Eliseu: ide, verso 3. E disse um: serve-te de iremos com os teus servos. E disse: eu irei. 4. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. 5. Sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, Senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. O que foi isso? Como Eliseu conseguiu pastorear
a nação, a palavra foi sendo disseminada. Jovens como vocês estavam no anseio de ser profeta em Israel. A escola de profeta cresceu. Aqueles próprios jovens que eram de atitude, assim como Fade é de atitude, falaram: o lugar está pequeno, está estreito, nós precisamos de um lugar maior. Não é semelhante ao que a nossa igreja está vivendo, não, irmãos. Nós precisamos de um lugar maior. Foram diante do pastor Eliseu: pastor Eliseu, nós precisamos construir, dá-nos permissão para ir até o Jordão e cortar lenha. Isso é interessante, porque o Jordão não era rio. Por que eles iam cortar lenha no Jordão? Qual paisagem vocês acham que o salmista estava observando quando ele fez o salmo de número 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. O Jordão tinha muita árvore. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. Quantos recebem essa palavra? Já vai levantando a sua mão e recebendo. Cujo dá os seus frutos na estação própria, cujas folhas não caem. Levanta a sua mão e recebe essa palavra. E tudo quanto fizer prosperará. E tudo quanto fizer prosperará. Havia muita árvore. Por isso ali, os alunos da escola de profeta foram para o Jordão. Começaram a cortar lenha. Um deles, que não tinha ferramenta, emprestou a ferramenta e começou a trabalhar, começou a cortar lenha, Numa dessas machadadas, o ferro soltou e caiu no Jordão. Lei da física: ferro na sua anatomia é mais pesado que a água, portanto caiu na água, o ferro afunda. Lei da física. O moço se desesperou: ah, meu Deus, eu já não tinha condições de comprar um machado para mim, peguei emprestado para fazer a obra, e agora o meu prejuízo vai ser maior. Deixa eu te falar algo agora, vai recebendo no nome de Jesus. Aonde há altar, não há prejuízo. Trabalhe aonde tem altar. O Senhor está te chamando para trabalhar aonde tem altar. Trabalhe onde tem altar, e não há prejuízo, não há perca, não há decepção. Pode até haver choro em alguns momentos, mas a Bíblia diz: quem está no altar, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Trabalhe onde tem altar, e o compromisso de honrar é dos céus. Foi para o profeta e falou: profeta, perdi o machado, caiu no Jordão, e agora? O profeta, acredito que abriu um sorriso, e Eliseu disse: ei, se esqueceu que no Jordão tem altar? Vamos lá orar e você vai recuperar o machado. Mas profeta, lei da física, como que o machado vai voltar? Machado na sua anatomia é mais pesado que a água, ele afunda. Ei, aprendiz de profeta, o nosso Deus fez a lei da física. Aleluia, Ele fez a lei da física. Foi Ele quem parou o sol para Josué vencer uma batalha. Foi Ele quem voltou o relógio para Ezequias ter uma resposta. É Ele quem pode te dar a resposta nesta noite. Pode parecer impossível aquilo que você está buscando, orando, sonhando, acreditando, mas creia, se você está trabalhando no altar, se os seus propósitos estão sendo colocados no altar, creia que a resposta vem do céu. Eliseu chegou diante do Jordão e disse, a Bíblia diz que ele jogou o madeiro, simbolizando a cruz de Cristo. Machado flutua. Foi simples assim.
o machado recebeu a ordem no fundo do Jordão, voltou à superfície, o moço estendeu as mãos e pegou o machado de volta. Trabalhe onde tem altar. Os anos passam. A Bíblia fala de um tempo bendito e maravilhoso, chamado plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Só que antes de enviar o seu filho, o nosso Senhor e Salvador, Deus levantou um homem para preparar o caminho. Esse homem chamado João Batista, o homem que pregava dizendo: arrependei-vos, raça de víboras. E João agora começa a batizar o batismo do arrependimento. É interessante, André, que em 2017 eu estive em Israel e nós fizemos um passeio de barco no Mar da Galileia, que também é chamado de Mar de Tiberíades ou Lago Genezaré, porque não é um mar de água salgada, é um grande lago que pega toda a extensão da Galileia. João poderia batizar no Mar da Galileia, só que onde que João batizava? Todos os evangelistas que narram, os evangelhos sinóticos, falam: e levantou no deserto um homem chamado João, e ele batizava no rio Jordão. Por que ele batizava no rio Jordão? Porque no rio Jordão tinha altar, porque o rio Jordão era simbolismo de aliança com Deus, e João estava ali pregando e falando para ele: raça de víboras, arrependei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e batizava no Jordão. Até que um certo dia, João está ali pregando, quando ele levanta os olhos, ele avista de longe um homem vindo na sua direção, e aí João levanta a voz e fala: hoje não tem víbora, hoje está vindo na nossa direção o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele eu não sou digno de desatar os nós dos sapatos. E ali Jesus desce as águas do batismo no rio Jordão. Aleluia. Por quê? Tudo isso por que eu estou narrando? Porque lá atrás Josué edificou no meio do Jordão um altar. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Ei, jovem, moço e moça, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, amém? Se a trombeta soar agora, ó, eu já levanto a minha mão, eu sou o primeiro a subir. Quem vai subir comigo? Então todos aqui têm a vida no sangue do Cordeiro. Jesus disse o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus estava mandando você largar toda a sua vida e sair viajando? Não. Jesus estava falando: aonde você passar, você é um altar. Então estabeleça altares. Ah, mas eu talvez não veja resultados. Eu já preguei, já evangelizei, já fiz, mas não vi nada. Quem disse que nós temos que ver alguma coisa? Deus nos chamou para fazer, faça, pregue, seja um altar dando testemunho. Às vezes não precisa nem usar palavras, mas o nosso testemunho na sociedade já é um altar de adoração a Deus, ou um escândalo para as pessoas se afastarem do evangelho. Nós é que escolhemos o resultado. Então eu estou aqui para te dizer: você não foi chamado para dar escândalo, você foi chamado para estabelecer altar da parte do Senhor. Então por que não está fazendo? Por que não está testemunhando? Por que não está pregando? Por que não está trabalhando no altar do Senhor? Deus te chama para fazer a diferença. Quantos aqui acreditam que podem fazer
fazer a diferença, levanta a sua mão que eu vou profetizar na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, aqui existe uma geração de jovens agarrados à tua palavra. Existe mãos levantadas de pessoas que são verdadeiros altares de adoração na terra. E eu profetizo na vida deles uma unção de autoridade, uma unção de poder e de direcionamento dos céus. Aonde eles passarem, que seja estabelecida a adoração, que seja estabelecida a tua palavra, que seja estabelecido cura, libertação. Ah, meu Pai, que esse lar seja transformado pela presença deste membro, que essa escola, Senhor, seja abençoada porque esse jovem está lá estudando, que esse trabalho, o patrão venha prosperar porque contratou esse moço, essa moça. Por isso, em nome de Jesus, Espírito Santo, vai estabelecendo agora altares desses corações, para que sejam tochas humanas aonde quer que passarem. Quantos recebem esta palavra? Levanta a sua mão e vai adorando ao Senhor. Músicos, levanta agora esse som, aumenta o som e faça um momento de adoração ao Senhor. Levanta sua mão e vai dando palavras de louvor, vai dando palavras de adoração. Nós somos altares de Deus na terra. Nós temos o Espírito Santo da promessa. O Senhor nos levantou para fazermos a diferença. Adore a Ele neste momento. Toda timidez, todo medo, todo bloqueio, agora nós repreendemos. Cai por terra, cai por terra. Agora o Senhor está colocando no nosso meio uma unção de avanço, uma unção de crescimento, uma unção de poder e autoridade. Vai recebendo. Você é altar do céu na terra. Você é altar do céu na terra. Você é altar. Vai crescer, vai frutificar, vai prosperar. Por quê? Porque o processo é acelerado no altar diante de Deus. Ramande que ne mandere badagasu de cai. Ramande le managasu de que anderegasu de que ne manarabasu de cai. Que presença, Senhor. Ramande le managasu de cai. Quando o Senhor Jesus estava indo em direção a João Batista, e ele deu essa palavra maravilhosa: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João Batista levanta a voz àquela multidão e diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas Ele é aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo. Acho que foi o terceiro hino que nós cantamos, né? Senhor, pode fazer incendiar o teu altar. É o Espírito Santo que faz essa chama do Evangelho arder nos nossos corações.
É o Espírito Santo que não nos deixa confundidos, porque a Bíblia fala que Ele é quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Então, para tomar decisões corretas na vida, igual nós falamos no começo da introdução da mensagem, só tendo a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo mostra com quem casar, o Espírito Santo mostra que curso fazer na faculdade, o Espírito Santo mostra onde morar, o Espírito Santo revela dons, chamados e ministério. O Espírito Santo potencializa profissionais. A presença do Espírito Santo é que nos faz ser altares móveis nessa terra. Você sabe que enquanto os filhos de Israel estavam no deserto, havia o tabernáculo, que era um altar móvel, onde a nuvem de Deus parava, os filhos de Israel paravam ali e erguiam um tabernáculo e ficavam naquele local. A nuvem começava a andar, eles iam lá, desmontavam o tabernáculo e continuavam caminhando. O tabernáculo era um altar móvel, mas nós hoje somos o tabernáculo de Deus, o altar móvel de Deus na terra. Por quê? Porque nós temos em nós, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, aonde você for, você é templo do Espírito Santo, você é altar de Deus na terra, você é escolhido dos céus para vencer e para levar a palavra com autoridade. As vozes, se quiserem, podem subir já. E aqui nós vamos orar neste momento. Queridos, diante desta palavra, nós vamos estender aqui 2 convites. O primeiro convite é o melhor convite da vida que uma pessoa pode aceitar, que é receber a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Ele fala: eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa, com você eu cearei e você comigo. Então o primeiro convite é: se há alguém no nosso meio que ainda não fez esta oração, recebendo a Jesus como o único Senhor e Salvador, estenda suas mãos. Há alguém no nosso meio que ainda não fez esta oração, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador? Não precisa ter vergonha, porque aqui todos nós, a maioria, se houver alguém, todos nós um dia já recebemos a Jesus, e é o melhor convite que nós aceitamos, entrar debaixo desta graça. Sabe que eu comentei na rádio esses dias, que o ser humano não vai para o inferno porque é pecador, porque todos nós somos pecadores. A pessoa passa às vezes 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, se alguém chegar aos 100, e infelizmente acaba indo para o inferno, não por ser pecador, mas por ser orgulhoso. Como que alguém passa na vida 100 anos e não recebe esta graça? Não recebe esse favor de Deus? É só receber Jesus como o único Senhor e Salvador, que Ele escreve o nosso nome no livro da vida, nos dá o Espírito Santo, direciona os nossos passos. Então, se houver alguém no nosso meio que ainda não recebeu a Jesus, dê um sinal com a sua mão, nós vamos orar com você, e você vai sair daqui na família de Deus. Amém? Todos já receberam a Jesus? Uns chamam de apelo. Eu não gosto dessa palavra apelo, é convite, o convite mais especial que há na vida. Amém? Agora o segundo convite
é para você que entendeu. Vamos nos colocar em pé? Para você que entendeu que você é um altar de Deus na terra. Assim como aquele altar no meio do Jordão, que Josué edificou, fez do Jordão um local de adoração ao Senhor. Você é um altar de Deus na terra. E aonde você passar, vai ser um local de adoração ao Senhor. Só que nós precisamos nos potencializar com uma aliança no altar, buscando a plenitude do Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo, Ele habita em nós. Mas a Bíblia diz que há mais. João Batista disse: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, com evidências, com poder, com autoridade. Então você que entendeu isso e quer buscar esse batismo, esse algo a mais diante do Espírito de Deus, eu quero te convidar a vir até o altar, tocar no altar, e nós vamos orar juntos, nós vamos clamar juntos, nós vamos buscar essa plenitude do Espírito Santo. A banda já pode começar a adorar ao Senhor. Cadê o primeiro jovem que vai orar comigo aqui? Eu já estou aqui, pisando no altar. Cadê o primeiro jovem que vai orar comigo aqui? Eu preciso estar sempre nesse altar. Pode ver nos cultos, quando o pastor fala para vir no altar, eu venho no altar. Eu gosto de ficar sempre naquele cantinho ali, para subir a escada, e ali eu fico tocando no altar, escondidinho, falando: eu preciso das bênçãos que vêm do altar. Glória a Deus, aqui está chegando as primeiras vidas. Tem mais, venha para cá. Vamos buscar a presença de Deus. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Toquem no altar. Vocês que estão aqui na frente, toquem no altar. Ele me ama. Vai colocando a sua vida diante de Deus agora. Você é um altar do Senhor na terra. Te buscamos nesta noite, Senhor. Nós queremos mais da tua presença. Em ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele nos amou, Ele nos amou, Ele nos amou, Ele me amou. Canaramandele, Canarassure, Candelebase, Ele me ama. Aramandele, Badarassure, Candelebase. Obrigado por esse amor, Senhor. Obrigado por esse amor, Senhor. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Os pastores pegam um óleo ali. Pega um óleo e vamos orar agora com esses jovens.
Ainda dá tempo, se o Espírito Santo está tocando no seu coração, se o Espírito Santo está te ardendo no seu lugar, venha para cá que nós vamos buscar a presença com intensidade agora. Venha para cá que nós vamos orar diante do altar. Venha para cá, venha para cá, venha tocar no altar, venha tocar no altar, venha tocar no altar. Pastores, por gentileza, pode ir orando. Os pastores vão orando. Vai ungindo eles. Unge as mãos, unge a testa. A banda pode ir organizando a canção que vai cantar enquanto nós oramos. Espírito Santo de Deus, eu estou agora de joelhos dobrados diante do altar. E aqui está pessoas jovens que entenderam a tua palavra e que nesta noite querem ter uma intimidade maior com o Senhor, querem ter uma experiência nova contigo. Meu Deus, nós cremos na tua palavra, que o Senhor é quem nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Por isso agora, Senhor, em nome de Jesus, é a tua presença que nós buscamos, é a tua presença que esses jovens buscam, tocando no altar, Senhor. Oh Senhor, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua graça. Desce como em Pentecostes sobre esses corações e revela propósito, acelera processos, dá da tua bênção, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai agora percorrendo o mais íntimo da alma, do coração, da mente desses jovens e enche da tua presença, enche da tua presença. Vai sendo cheios da presença de Deus, cheios da presença de Deus. Vai sendo cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Você que está no seu lugar, feche os seus olhos e vai buscando também, vai buscando a presença de Deus também, vai orando também, vai recebendo a visitação do Espírito Santo de Deus. Até que do alto sejais revestidos de poder, eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos 4 cantos
Mantenha o instrumental, isso. Mantenha o instrumental. É momento de milagres. A palavra de Deus fala que a oração no nome de Jesus cura enfermos, expulsa demônios, restaura famílias. Então, se você precisa de um milagre, ou se na sua casa precisa de um milagre, eu estou aqui como sacerdote do Senhor para orar junto com você, e você vai testemunhar do milagre. Receba agora este milagre. No nome de Jesus, um poder de cura está passando por este ambiente. Senhor, se essa pessoa enferma está aqui, ou se está lá dentro de casa, ou se está no hospital, ou se está em outro estado, aonde esse jovem coloca o nome de alguém, entra com a cura agora. Eu determino em nome de Jesus, do alto da cabeça, planta dos pés, sobre juntas, medulas, ossos, nervos, carne e sangue, receba a cura. Esse câncer retroceda agora, essas células sejam regeneradas, toda anomalia retroceda agora, em nome de Jesus. Receba a cura física, receba a cura espiritual, receba a cura mental. Eu repreendo todo espírito de medo, todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, todo estresse, eu repreendo em nome de Jesus. Receba saúde mental. Eu agora determino agora a vida dentro deste lar, esse casamento dos pais restaurados, esse familiar que estava nas drogas agora liberto, esta porta agora aberta, vai recaindo agora sobre esta igreja a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Quantos recebem, vai glorificando e tomando posse da tua vitória, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Graças a Deus. Quantos foram abençoados nesta noite? Ei, guarda essa informação e nunca se esqueça: você é um altar de adoração estabelecido por Deus na terra. Amém. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos aproveitar que o pastor Rafael ainda está aqui. Eu quero convidar a igreja a estender as suas mãos sobre a vida dele. A Bruna e a Bia estão por perto? Estão lá no fundo, né? Bom, o Senhor leva a bênção para sua casa, que eu só não estou enxergando elas agora. Isso aí, amém. Vamos interceder e orar pela vida do pastor. Pai querido, neste instante nós apresentamos a vida deste homem que o Senhor usou nesta noite para nos abençoar. Obrigado, Senhor, por essa unção que tem jorrado e passado por ele, se derramado sobre nós.
Obrigado, Senhor, pela vida dele, pela vida da sua casa, essa vida, meu Pai, sacerdotal que eles estão escolhendo viver todos os dias. Obrigado pelo sim dele ao chamado do Senhor. Meu Deus, nós oramos e intercedemos por ele neste instante. Pedimos para que o Senhor fortaleça, meu Pai, as suas pernas, fortaleça, meu Deus, a sua alma, a sua mente, fortaleça, Senhor, todo o seu corpo. E, meu Pai, que as suas emoções estejam blindadas pelo teu santo nome. Meu Pai, em nome de Jesus nós pedimos que sobre a vida dele nunca falte palavra, meu Deus, porque ele muito tem nos abençoado, e através da vida dele, muitas coisas nós temos visto acontecer, são milagres, meu Pai, são maravilhas, são sinais da sua glória, que têm transbordado e ocorrido através da vida dele, da palavra que o Senhor colocou sobre ele. Então, em nome de Jesus, meu Deus, nós pedimos a tua bênção, a tua unção sobre ele, sobre a tua esposa, sobre a sua filha, meu Pai, que nesta casa superabunde a tua graça, meu Deus, que sobre a casa dele, o seu lar, a tua presença nunca se aparte, e que de nada ele e a sua família tenha falta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus